Meditação samurai. O importante na meditação samurai é que você vai entendendo, à medida que você vai repetindo alguns protocolos, você vai entendendo exatamente quem é você e onde você se localiza dentro da sua realidade, que é a sua identidade neste mundo, na vida que você está vivendo nesse momento. E um ponto muito importante dentro da meditação samurai, que eu aprecio muito, é exatamente naquele momento em que você se volta para dentro de você mesmo, do seu interior, e você repete em silêncio para você mesmo: este corpo tem uma mente, e esta mente é o coletivo de pensamentos e rótulos adquiridos durante a minha experiência de vida. Mas eu não sou esses pensamentos, eu não sou esses rótulos. Eu posso concordar ou não com eles. A mente existe para me servir e me comunicar de algo. Apenas isso. Quando a meditação está neste momento, sem que você perceba, você está fazendo o início de uma autorreprogramação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que até este momento, enquanto você não colocou claro para sua mente consciente quem é quem, você vem vivendo de forma reativa, em função de tudo que você experienciou e a forma como a sua mente respondeu a todas as suas experiências de vida, desde o momento que você nasceu até o momento presente. Mas quando você começa com essa prática meditativa, colocar bem claro e de forma bem explícita quem é quem, a partir deste momento você começa a observar, mesmo que você não perceba, você acaba assumindo as rédeas da sua vida e começa a prestar atenção se quando algo acontece, você está reagindo ou agindo em função do estímulo externo. Quer seja através de um olhar, quer seja através de um argumento provocativo, ou mesmo um contato físico, não importa de que forma você está sendo acionado. O que importa realmente é como você responde a esses estímulos e como você interage com o mundo externo, em função da sua realidade interior. Muito bem, então vamos para uma outra parte, uma outra fase dentro da meditação samurai. Então, eu já sei quem é quem. Eu já sei que o corpo tem uma mente, já sei como essa mente funciona, no sentido de o que ela é até o presente momento. Então, é importante também eu entender que eu estou dentro de um corpo, mas eu não sou este corpo. Quando eu falo isso, eu estou me conscientizando de quem eu sou dentro de todo um processo que é relacionado à minha identidade. Então, se eu olho no espelho, eu vejo o meu reflexo e digo que sou eu. E aí eu acredito e me reconheço. Mas, se
Eu fecho os olhos, então eu não vejo mais meu reflexo. Mas eu continuo existindo. E aonde está a forma da minha existência? Porque se eu fecho os olhos, o que eu vejo? Deveria ser escuro. Se você, ao fechar os olhos, ver qualquer outra coisa que não seja o escuro, que é o vazio, o espaço entre duas estrelas. Você olha no céu e o espaço entre as duas estrelas é o vazio. E esse vazio deve estar no seu interior quando você fecha os olhos. Se isso não acontece, é porque você está tendo visões provocadas e que têm raiz em alimentos inadequados para a natureza humana. Quando o homem atingiu um certo nível de consciência, aonde ele não gostou da realidade da existência dele, ele se recolheu em processo meditativo para ver, entender e encontrar um outro propósito e uma outra perspectiva de vida. Foi nesse momento que o homem, através do seu esforço pessoal, ele se recolheu e entrou em estado meditativo. Fechou os olhos e começou a olhar para o seu interior. Quando ele fez isso, de tanto se auto-observar, ele começou a perceber que haviam frequências dentro do seu interior. E com o passar do tempo, ele começou a perceber que havia variações dessas frequências. Uma dessas variações, ele percebeu que estava relacionado com a carne que ele comia. Então ele parou de comer a carne e uma determinada frequência parou de reverberar dentro da sua natureza interior, aquietando mais a sua mente. Mas ainda haviam outras frequências. E aí ele continuou observando e ele foi percebendo que haviam alguns vegetais na sua dieta que provocavam variações nas ondulações da frequência das energias dentro do seu próprio corpo. E à medida que ele foi identificando esses vegetais, que eram os agentes causadores dessas frequências, ele foi eliminando da sua dieta e essas frequências também foram saindo da sua reverberação interior e a sua mente foi ficando mais calma. Então, quais foram os vegetais que ele percebeu por esforço próprio? Porque não havia nada e nenhuma referência sobre isso. Foi quando tudo começou. Foi quando a origem do processo meditativo. Então, ele percebeu que a cebola produzia uma determinada frequência e que incomodava e alterava a serenidade da sua mente e a sua serenidade interior. O outro vegetal foi o alho, a cebolinha, o alho poró e o nirá. Cada um deles provocava uma frequência que alterava a sua frequência original, da sua natureza. Ele eliminou esses 5 vegetais, que são os vegetais pungentes, eliminou a carne. Lógico que na época não existia o açúcar, porque hoje consome-se muito açúcar e o açúcar é responsável por muitas
ondulações da mente. Inclusive, ele provoca muitas imagens. Então, a pessoa que come açúcar, ela fecha os olhos e ela vê muitas imagens. Às vezes até parece um filme mesmo, porque eles são muito coloridos e brilhantes. E isso é provocado pelo açúcar. Mas enquanto você come esse alimento e fecha os olhos e fica vendo a sua mente girar como se você estivesse embriagado, então você está, nesse momento, sofrendo as consequências dos agentes sabotadores que estão na sua alimentação. Mas se você quer realmente chegar ao nível de uma meditação samurai, à medida que você elimina esses alimentos, e o seu corpo vai se desintoxicando, ou seja, vai saindo daquela fase da abstinência. E quando ele passa por um processo, né, seguinte, que é o processo do corpo já limpo e sem interferência, né, desses alimentos, das ondas desses alimentos, aí você começa a entrar no seu estado meditativo profundo, porque você vai ver que a sua mente vai ver e perceber que a sua mente está serena, não há mais movimentação da sua mente. Isso é visível no globo ocular, quando a pessoa está de olhos fechados, que o globo ocular ele fica fazendo movimentos que parece que está o tempo todo resetando alguma coisa lá dentro. Então, eu costumo identificar isso em meus pacientes quando eu faço o trabalho de indução ao estado meditativo profundo. Então, através do movimento do globo ocular dele, nesse momento, né, da indução, então eu sei se ele está em estado meditativo profundo ou ele está com a mente agitada, entre aspas, resetando por causa do açúcar, do álcool, da carne e dos vegetais. Então, nesse momento, a meditação passa a ser muito mais uma tortura do que propriamente dito um estado onde você vai silenciar para olhar para dentro e de dentro alcançar um outro nível, que é o objetivo e a meta da meditação. Muito bem. Então, vamos recapitular. Eu me coloco numa posição confortável, meditativa, desde que a coluna esteja reta, a língua tocando o céu da boca, no palato duro, olhos fechados, respiração no baixo ventre, um pouco abaixo do umbigo, 3 dedos e meios mais ou menos. Eu vou serenar e me aquietar através de algumas respirações silenciosas, profundas e naturais. E quando eu cheguei nesse ponto, aí eu começo a falar para mim mesmo. Eu tenho um corpo, mas eu não sou este corpo. Eu estou dentro deste corpo. Este corpo tem uma mente, que é o coletivo de pensamentos e rótulos adquiridos durante a minha experiência de vida. Mas eu não sou esses pensamentos, eu não sou esses rótulos, que eu posso concordar ou não com eles. Até esse ponto da meditação é muito importante. Por quê? Porque depois, quando você volta para o mundo, já com todo esse processo acessado, você começa a perguntar para você mesmo, diante de qualquer estímulo externo, quem quer isso? Quem não quer isso? Quem gosta disso? Quem não gosta disso? Por que isso me irrita? Para que eu estou fazendo isso? E à medida que você vai
questionando e interrogando as suas ações, você começa a tomar consciência do seu processo e você deixa de ser uma pessoa reagente, aliás, reativa, e passa a ser o senhor de você. Porque você começa a tomar consciência da situação e vê exatamente as raízes que provocam determinadas respostas. Por que eu estou me irritando diante deste acontecimento? Por que esse tipo de coisa me deixa tão feliz? E aí você fazendo esse tipo de questionamento, as respostas vão vir, e diante das respostas, você vai tomando consciência de quem é você, aonde você está e o que realmente é importante para você. Então, para concluir, é muito importante também você aprender a fazer perguntas. As perguntas vão ajudar você a se nortear. Por hora, nós vamos ficar por aqui. A meditação samurai, na primeira fase dela. E no nosso próximo momento, em nosso próximo encontro, nós vamos passar para a segunda fase da meditação samurai. Matané. Até breve. Voltaremos a nos ver.